enfim. O Alex, quem é o Alex? Ele é doutor em ciência política pela Unicamp, mestre, licenciado e bacharel em ciências sociais pela Unesp, responsável pela área de educação e difusão científica na Wikimédia Brasil e professor na Faculdade Casper Libero. Atuação nas áreas de ciência política, sociologia e antropologia, com foco em movimentos sociais, cultura política, estética e comunicação digital. Também possui atuação na interface entre ciência aberta, difusão científica e plataformas colaborativas de conhecimento com foco em Wikimedia e dados abertos. E hoje ele vai estar aqui para conversar com a gente, para falar da importância da Wikipédia para o jornalismo. E eu acho que é assim, a gente tem, né, umas questões muito interessantes, porque muita gente acha que, tá bom, Wikipedia, você vai lá, põe teu texto e pronto, né? E como é que o jornalismo pode ter essa ligação com a Wikipedia? Conta pra gente um pouco aí, Alex, por favor, divide tua experiência. Tá ótimo, Regina. Obrigado pela oportunidade aqui de conversar com o pessoal da ANER, né, tanto associados quanto quem está assistindo a gente. Então, boa tarde, boa noite, né, bom dia, depende do horário, né, já que vai estar gravado. É um prazer aqui estar conversando com vocês. E eu acho que quando você pergunta, né, a importância da Wikipédia para o jornalismo, eu até vou um pouco atrás, pensando tanto no âmbito de professores, de sala de aula, quanto do jornalismo, me parece que a gente olhava para a Wikipédia com certa desconfiança, né? E hoje, no entanto, me parece que muitos especialistas, né, até saiu um artigo recente da Nature sobre isso, apontam como é que a Wikipédia é uma ferramenta essencial de combate à desinformação. Não, o que mudou nesse processo? Qual que é o real peso? Acho que a gente pode colocar da Wikipédia nesse ecossistema da informação atual. E parece que teve uma mudança radical pelo fato que a gente vive hoje um cenário de erosão dos serviços de informação de qualidade, né, de uma explosão de fake news, de notícias falsas, de pós-verdade, e nesse caos que ele é construído, sobretudo no ambiente digital, a Wikipédia ela se consolida como um dos maiores antídotos informacionais da internet. Então, me parece que o segredo aqui dela, ele está exatamente em não ter o anonimato, mas sim um modelo de governança aberta. Então, ela é movida por regras rígidas de verificação, uma moderação que é coletiva e que trabalha 24 horas por dia, né, com uma curadoria coletiva do conhecimento, e para o jornalista, isso acaba se tornando um aliado por dois motivos, me parecem principais, né? O primeiro é em relação à escala. Então, quando a gente fala sobre as plataformas Wikimedia, a Wikipédia especificamente, a gente está falando de mais de 66 milhões de artigos em 345 línguas. Né? A Wikipédia, ela funciona, a Wikipédia especificamente, ela é um projeto linguístico. Então, por exemplo, Moçambique, Brasil, Portugal, Angola, compartilham uma mesma Wikipédia, que é a Wikipédia lusófona, né, em língua portuguesa. E aí você vai ter a Wikipédia inglesa, a Wikipédia, enfim, em diversas línguas, são 345 hoje. Só a gente pensar a versão em português dela recebe mais de 180 milhões de visitas por mês. E a maior parte desse tráfego, ele vem do Brasil. A gente está acabando agora um artigo que vai ser publicado sobre quem é esse wikipedista em língua portuguesa, né? E aí boa parte desse tráfego vem do Brasil. E acho que um segundo elemento, além da escala, é porque a Wikipédia, no fundo, ela alimenta as inteligências artificiais e os motores de busca da internet também. Então, quando uma pessoa ela joga uma dúvida no Google, por exemplo, a resposta que aparece no topo geralmente vem da Wikipédia. Então, ocupar esse espaço com conteúdo verificado me parece que é uma questão de segurança informacional. Não é à toa que a ONU, por exemplo, ela incorporou a Wikipédia e o Wikidata, que é um banco de dados estruturados que pode ser lido por robôs e por seres humanos, como um registro oficial de bem público digital, né? Teve esse reconhecimento recentemente pela Unesco. Então, me parece que esses dois elementos, eles colocam até as similitudes que tem o formato da Wikipédia em relação à profissão do jornalista, né? Que eu acho que depois eu posso fazer uma ponte pensando aqui entre a esfera da universidade e a esfera da esfera pública também do digital, né? Eu acho que é um elemento importante nesse sentido. Agora, quando a gente pensa em deserto de notícias,
Quem que alimenta nessa região a Wikipédia? E se não alimenta, como é que fica? Como é que fica isso? Ótima questão, Regina, porque tem um ponto aqui no Brasil. A gente trabalha com um conceito que é esse deserto informacional mesmo, né? Essas lacunas do conhecimento. Então, diversas pesquisas já indicam que há uma reprodução de viés de conhecimento que você tem na sociedade, também no ambiente digital. A Wikipédia ela não está livre dessa condição, então a gente tem muito mais conteúdo feito por homens e sobre homens na Wikipédia, por exemplo. Né? Então, até a gente tem, dentro da área de educação, a gente tem alguns projetos com professores e professoras, e por exemplo, muitos casos interessantes que, às vezes, com o curso de História da Arte, a gente vê que na Wikipédia você tem, às vezes, um verbete sobre o marido de uma importante artista, mas você não tem um verbete de uma biografia dela, né, ou da obra dela. Então, fica uma coisa assim, a gente tem algumas lacunas, alguns desertos informacionais a serem preenchidos efetivamente. Uma professora, por exemplo, de Mato Grosso, ela começou a dar aula lá, e aí ela percebeu que muito que os alunos comentavam com ela procurava na internet, ela não encontrava, e não encontrava isso na Wikipédia. Então ela passou a trabalhar com um projeto que a gente tem, enfim, dentro da Wikimedia Brasil, que a gente faz anualmente, que é um projeto, um concurso que chama Wikiloves Determinado Estado, né? Então agora a gente está nesse ano sobre Minas Gerais, a gente já teve sobre o Pará, tivemos sobre Mato Grosso, porque é uma forma da gente tentar trazer o máximo de informações possíveis sobre aquele local, como patrimônios históricos, né, estátuas, sítios arqueológicos, uma série de informações sobre esse local para dentro do universo digital, né, para dentro da Wiki aí do universo digital. Então, acho que aqui tem um ponto que a gente trabalha também nessa interface, que ela é de tentar preencher essas lacunas, né? Então, a gente tem alguns projetos como, né, de parceiros nossos. Essa semana mesmo que passou, a gente teve uma oficina de educação que foi com os professores da UNEB, da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB de Jacobina, que eles estão com um projeto de extensão digital, né, de curricularização da extensão a partir de um modelo digital. Então, o MEC, ele já há alguns anos, ele instituiu que todos os cursos universitários, eles têm que ter na sua carga horária 10% de extensão, né, de programas de extensão, e nesse sentido, a gente tem trabalhado muito nessa perspectiva de uma extensão digital, que é para tentar levar esse conhecimento aonde a população ela busca, né? Então, elas estavam comentando sobre esse projeto, que envolve todos os cursos de História do campus da UNEB de Jacobina, e tem um outro projeto que chama História Editorial, que é de um professor, o Jefferson, lá de Feira de Santana. Então, que ele tenta trazer também para o Wikidata e para a Wikipédia diversos elementos das revistas de história e da construção de historiadores negros para dentro do conhecimento digital também. Então, aqui acho que a gente tem essa perspectiva que temos bastante lacunas, mas estamos tentando preencher essas lacunas, esses desertos informacionais, sobretudo a partir de parcerias com universidades e grupos de pesquisa. Por que isso? Porque a ciência, assim como o jornalismo, me parece que eles compartilham um valor fundamental, que é o rigor na busca pela verdade. Né? Então, há uma parceria aqui entre a Wikimedia Brasil e as universidades públicas para tentar traduzir a pesquisa acadêmica para o debate público. Então, tem alguns exemplos fantásticos, assim, de extensão universitária digital. Acho que um dos casos desse é o CEPID, que é um centro de pesquisa, inovação e desenvolvimento, que é financiado pela FAPESP, que ele chama CEPID Neuromate. Então, ele está nessa colocação entre a neurologia e a matemática, né? Ele tem uma perspectiva de inovação bem interessante. E simplesmente, esse CEPID Neuromate, ele se tornou a maior instituição do mundo em geração de conteúdos de matemática na Wikipédia. O Brasil ele saiu de uma posição que a gente tinha pouquíssimos conteúdos sobre matemática, e hoje a gente é o país com o maior número de conteúdos sobre matemática, né? O que acontece? Os cientistas, eles pegam os conceitos que são altamente complexos, de neuromatemática ou de estatística, e traduzem isso em verbetes simples e referenciados. Então, o mesmo aconteceu, por exemplo, com o Museu Paulista, que ele abriu e qualificou o acervo do Museu do Ipiranga
para dentro do ambiente digital. E tem um outro CEPID, que chama Centro de Estudos da Metrópole, o CEM, que também fica na USP, né, ali na FEFELESH, que ele difundiu conceitos de políticas públicas. Então, os pesquisadores pegaram as pesquisas que eram realizadas pelo CEM, no banco de dados deles, e foram criando ou melhorando verbetes sobre políticas públicas dentro da Wiki. Então, para o jornalista, me parece que isso aqui é um tanto quanto um ouro, né? Porque significa, ao apurar uma matéria, ele encontrar no ambiente digital uma porta de entrada segura, com fontes que são checadas, dados que são estruturados, como no É Wikidata. seguro, Alex, é seguro? Sim. Porque a gente sabe, principalmente nos tempos de fake news, né? É Uhum. seguro para o jornalismo se basear nelas? Então, tem alguns dados da Wikipédia, né? Inclusive são alguns estudos que mostravam quanto ela é mais segura do que as antigas Barças, não sei se vocês lembram dessas, a Sim, gente usava aquelas Barça, Delta La enciclopédias, Russe, Delta Júnior. claro, O Seco né? mesmo tinha uma coleção, né, Seco? De Barça. Meu pai. É, eu tinha Mas eu também, eu via estudei do meu pai. também. Essas, porque assim, a gente tinha ali o quê? Uma curadoria que eram feitas por poucas pessoas, né? O que a gente tem no ecossistema desse conhecimento livre é que a gente tem uma curadoria que ela é, ao mesmo tempo, 24 horas, ela é constante, e você tem uma curadoria de milhares de pessoas curando aquele tipo de conhecimento que está sendo colocado. Então, na Wikipédia, eu gosto de dizer que qualquer pessoa pode escrever nela? Pode, mas não é qualquer informação que vai ficar lá. Então, tem um ponto importante que é, toda informação que ela é colocada, ela tem que ser referenciada, ela tem que ter uma fonte, né? Então, preferencialmente, cada parágrafo, cada afirmação, ela tem que trazer uma fonte que seja numa perspectiva enciclopédica, então não é uma perspectiva de opinião das pessoas, e que essa fonte, ela seja legitimada pela própria comunidade, né? Então a gente está falando de jornais, revistas, pesquisas acadêmicas, né, que são embasados cientificamente. Quando isso não ocorre, geralmente o que acontece é que esse tipo de informação ele acaba sendo restaurada, que a gente chama. Então você acaba tendo a retirada desse conhecimento que não está sendo legitimamente referenciado. Né? Então, quando se trata, por exemplo, de artigos mais polêmicos, vamos dizer, de algumas biografias, então, de personalidades políticas, por exemplo, ou em certos momentos históricos, alguns editores que pela comunidade são reconhecidos, né, com certos status, esses eles conseguem barrar, né, a entrada de novas informações dentro daqueles artigos até que você tenha essa produção de um consenso, né? Eu acho que uma coisa interessante de se pensar é que, por exemplo, como eu dizia, a Wikipédia ela funciona por um projeto linguístico. Então a gente tem um verbete, por exemplo, sobre um tema qualquer que vocês queiram em língua portuguesa. Né, você não tem dois verbetes sobre esse mesmo assunto. Então, há uma necessidade aqui de uma produção de um consenso sobre aquela informação. Isso é onde se dá nas discussões. Então, quando você pega alguns verbetes, talvez mais polêmicos, quando você entra no verbete, você vai ter uma aba que chama discussão, você vai ver ali todo um histórico dessa discussão. E como tudo que está colocado na Wikipédia, aquilo fica como um registro, a gente consegue voltar para uma edição, por exemplo, que não houve algum tipo de tentativa de vandalismo, ou um tipo de tentativa de inclusão de uma informação não referenciada, e geralmente a comunidade ela é bastante ágil nesse processo, né? Então, você pode ser que você, em algum momento, você vai ler um artigo na Wikipédia, você vai ver uma informação que pode estar muito discrepante, vale a pena você dar uma olhada no histórico, também ele fica aquele registro de histórico, para ver quando essa informação foi colocada, por exemplo, né? Mas ela é confiável, sim. Alex, me fala uma coisa. Nesses tempos de IA generativa, né? Como que a Wikipédia vai sobreviver? Você acha que é viável, assim, ela se manter nesse cenário? E enfim, o que você acha disso? Eu acho que aqui a gente tem uma disputa, na verdade, né, sobre os próprios sentidos da internet. Nesse ano, a Wikipédia ela completou 25 anos. Ainda era um momento, né, se a gente lembrar, há 25 anos atrás, ali para 2020 ou 2001, né, a gente estava falando de uma outra perspectiva de internet. Né, faz pouco tempo que a gente tem uma internet que ela está colonizada ou oligopolizada por poucas grandes big techs, né, que é o processo que a gente tem hoje
que tem redimensionado o que a gente chama, inclusive, de internet. Mas, ao mesmo tempo, boa parte dessas inteligências artificiais generativas, elas se valem desse conhecimento humano que foi produzido e que foi curado pelos seres humanos, né? Então, a gente tem um ponto aqui, que é trazer o conhecimento humano como o elemento central para a alimentação dessas inteligências artificiais generativas. Então, nesse sentido, a Wikipédia ela é muito utilizada por essas companhias. Agora, claro, a gente tem um problema aí, que é um problema que, inclusive, o jornalismo tem enfrentado, por exemplo, com a mudança do Google, né, dos indexadores deles, que você passa a ter uma relação que as pessoas já não chegam mais diretamente à página, porque não vão pelo link, né, da Wikipédia. Quer dizer, a informação vai estar lá, e qual que é o nosso desafio nesse sentido? Manter ainda uma base de milhares de editores ativos, né, que colocam um pouco do seu tempo e do seu conhecimento para uma coletividade, né? Então, acho que esse é o nosso desafio. Talvez a internet está mudando como uma forma de conhecimento, a forma do ensino também está mudando em decorrência desse avanço das inteligências artificiais, né, o modo como a gente tem utilizado, mas eu diria que hoje em dia a Wikipédia ainda é essencial para esse mesmo modelo de alimentação das IAs, né, da raspagem de dados que elas realizam. Então, a gente tem um ponto que é importante aqui, essa curadoria do conhecimento humano para as próprias IAs, para o uso das próprias IAs. E, escuta, me fala uma coisa, como é que a Wikipedia se sustenta hoje? Na grande maioria, são doações individuais. Né, são doações individuais de pequenos valores. Essa é a grande base de sustentação da Wikimedia Foundation, né, do qual a Wikimedia Brasil, da qual eu faço parte, né, estou como responsável da área de educação e difusão científica, é um dos capítulos, né, o capítulo brasileiro, então, porque ela tem vários capítulos e tem várias filiados, né, pelo mundo. Então, a gente é o capítulo brasileiro e recebemos uma verba da Wikimedia Foundation a partir dos projetos que a gente realiza, mas a boa parte dessa verba ela vem de doações individuais. Agora, a gente tenta também, por exemplo, dentro da Wikimedia Brasil, outros fontes de financiamento, para não ficar tão dependente da Wikimedia Foundation. Isso vai através de editais, por exemplo, editais da FAPESP, editais junto com universidades, e outros órgãos. Você fala bastante da FAPESP. A FAPESP é uma das mantenedoras? Não diretamente, Regina, não diretamente, mas o que a gente tem é que ela, assim, falando de uma forma informal, né, ela seria quase uma incubadora da Wikimedia Brasil, porque foi através de alguns projetos junto à FAPESP, então como esse do CEPID Neuromate e algumas outras experiências que a gente tem, que a gente conseguiu fazer um desenvolvimento de trabalhos como de diversos recursos educacionais abertos, de cursos como, por exemplo, a gente criou junto com a FAPESP e junto com o CEPID Neuromate, um curso que chama Introdução ao Jornalismo Científico, né, que é um curso bem interessante. Introdução ao jornalismo? Introdução ao Jornalismo Científico. Científico. O que vocês consideram jornalismo científico? Tá, então, a gente pensou esse curso, no fundo, de perceber que boa parte tanto das editorias de ciência, elas acabaram, né, se encerrando, seja nos jornais, seja nas revistas, seja pelo fato de a gente ter poucas universidades que têm um curso voltado à perspectiva de difusão e divulgação da ciência, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, na Unicamp, o LabJOR, né, que é o Laboratório de Jornalismo Científico. A gente tem algumas poucas agências, como a Body, a The Conversation, né, que fazem, eu acho que brilhantemente, cumprem esse papel de popularização da ciência com rigor absoluto. Então, o que a gente faz ali é um curso que ele é reconhecido pela FAPESP para acessar as bolsas que a FAPESP tem de jornalismo científico. Então, ela tem várias bolsas regularmente para estudantes dos mais diversos níveis, de graduação a mestrado, doutorado, né, já num nível de técnico também. Então, quando a gente pensou esse curso, o grande objetivo não era apenas ensinar técnicas de redação, mas capacitar os profissionais e estudantes de jornalismo para fazer essa ponte entre a complexidade do conhecimento acadêmico e científico, né, junto com o entendimento de um público mais amplo, de um público geral. Então, assim,
que a gente tem um princípio muito baseado aqui numa ciência aberta. Então, a perspectiva de que a ciência, ela não pode ficar restrita aos muros acadêmicos ou trancada em PDFs, em artigos, né? É preciso que a gente ocupe o ambiente digital onde as pessoas realmente buscam essa informação no seu dia a dia. Então, por exemplo, teve um curso, que foi um curso feito por 3 instituições de ensino. Ele foi capitaneado pela Faculdade de Odontologia de Bauru, que é um curso de fonoaudiologia, na verdade, né, o curso de fonoaudiologia de Bauru. E dentro dessas outras instituições de ensino, o que os professores perceberam? As pessoas, quando tinham algum problema auditivo, elas buscavam no Google, buscavam na internet, e as informações que estavam referenciadas ali eram informações muito ruins, eram de má qualidade, inexistentes, né? Então, o que eles fizeram foi um esforço qualificado para melhorar o conteúdo disponível no ambiente digital, de modo geral, via plataformas Wiki, que iam chegando, então, nos buscadores e na inteligência artificial, para melhorar e curar aquele conhecimento de um modo acadêmico, né, de um modo científico, então, do que era referenciado academicamente. E daí saiu um curso, que também é um curso MOOC, que ele pode ser feito por qualquer pessoa, que é de Introdução à Audiologia Básica. Então, a gente entende um pouco por aí, né? Nessa perspectiva de que é integrar esses projetos a programas de ensino de jornalismo científico, e muitas vezes o apoio ele se dá pela FAPESP, seja na construção do curso, seja nas bolsas que a FAPESP ela destina para os estudantes, né? Agora, quando você fala de curadoria, como é que essa curadoria é treinada para combater a fake news? Porque a gente sabe hoje que tem toda uma checagem que tem que ser feita, né, para que a gente tenha certeza que aquela notícia não é uma fake news, que aquele material não é uma fake news, certo? Como é que essa curadoria é feita? Como é que é feito esse treinamento? Quando você fala em curadoria, a gente está falando de quantas pessoas, se é que está falando de quantas pessoas? A gente está falando, na verdade, de projetos, né? Então, por exemplo, isso se dá por diversas instâncias. Então, pode ser um projeto educacional, então, que é um projeto, por exemplo, com graduandos, né, de diversas áreas do conhecimento possível. Tem um, por exemplo, na USP, enfim, que é de ecologia animal. Então, o professor está dando a disciplina dele, né, com o métier, toda a expertise que ele tem, e aí os estudantes, ao invés deles fazerem um trabalho que vai morrer na gaveta do professor, que ele vai corrigir, o que eles fazem, através do conteúdo que está sendo colocado pelo professor, melhorar ou criar esse conteúdo dentro da Wikipédia, por exemplo, né? E isso vai passar pela própria análise e avaliação dos professores, né? Então, você vai pegar aquele conhecimento mais especializado, mais específico, e vai transformar ele num conhecimento mais de enciclopédico, né? De verbete. Então, esse é um dos processos possíveis. Alguns outros processos envolvem grupos de pesquisa ou projetos de extensão, que você também vai ter um professor, né, um responsável que vai estar coordenando esses estudantes, por exemplo, o projeto do CEM, que é esse Centro de Estudos da Metrópole, que foi, o projeto deles era qualificar o conteúdo sobre políticas públicas na Wiki. Então, o que eles fizeram foi pegar em todo o banco de dados, pegar na literatura acadêmica e científica os dados sobre as políticas públicas, sobre determinados conceitos das políticas públicas, e melhorar ou criar esses verbetes dentro da Wikipédia. Então, ali você tinha estudantes que aí já eram um nível superior, não eram nem de graduação, eram estudantes de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, ou já formados, né, já com doutorado, que estavam fazendo esse trabalho. E aí isso via, por exemplo, uma determinada contratação do SEM, ou via bolsas, ou via um trabalho que o professor ele desenvolve em sala de aula ou num projeto de extensão. Então, a gente entende que o conhecimento que vai estar disponível na internet, ele vai ser tão melhor quanto as instituições de ensino estiverem abraçando essa causa, né, de pegar o conhecimento que é produzido dentro da universidade e conseguir disponibilizar isso para o maior número possível de pessoas no ambiente onde as pessoas procuram esse conhecimento. Se você me permite, ainda sobre essa fake news, eu acho que a gente tem um momento muito peculiar, né, enfim, que vai estar chegando agora daqui a alguns meses, mas que a gente já viu isso em outras eleições anteriormente, né, que é essa relação da fake news, IA agora, né, enfim, o contexto das IAs e esse contexto das eleições de 2026 aqui no Brasil. Então, como a gente está às vésperas de mais um pleito eleitoral,
Tem um desafio grande aqui que se impõe, acho que sobre o jornalismo profissional e sobre a sociedade, que não é nem tanto o combate às fake news tradicionais, né, que circulam ali pelo WhatsApp, por outros mecanismos, que já é um elemento importante, mas me parece que o jogo, ele complexificou, porque a gente está enfrentando essa proliferação massiva de uma desinformação hiperrealista, né, agora contemporaneamente. Então, me parece que aqui também nesse ponto, como é que a gente faz para manter uma confiança pública nas instituições e nos próprios processos democráticos, né? Me parece que nesse cenário de guerra informacional, a Wikipédia e o Wikidata, por exemplo, eles também ganham uma certa relevância democrática, por quê? Como a plataforma ela se consolida como um desses antídotos informacionais da internet, ela vira também uma linha de defesa factual para o cidadão, né? Então, me parece que as grandes empresas de busca, as próprias ferramentas de IA, quando elas usam essa base de governança aberta da Wikipédia para calibrar suas respostas e evitar as, aspas, né, alucinações que ela vai tendo, a gente vai tendo uma perspectiva da melhora desse conteúdo, vai melhorando também as respostas que vão estar disponíveis dentro das IAs, né, dentro dos buscadores de internet. Então, por exemplo, se os perfis de candidatos, se os históricos das políticas públicas, se os dados econômicos, as regras do processo eleitoral, eles não estiverem blindados num ambiente como o da Wikipédia, por um exército de editores sérios, pesquisadores, jornalistas, as IAs vão acabar replicando certas mentiras estruturadas para milhões de eleitores na velocidade de um clique. Então, proteger essa integridade da informação, do conhecimento humano, no ano eleitoral, não é uma atividade puramente acadêmica, por exemplo, né? Me parece quase um ato de defesa de uma soberania tecnológica, de uma própria democracia. Porque o jornalismo profissional, ele ocupa aqui, ele precisa ocupar essa infraestrutura pública para garantir que, na hora de decidir o voto, o cidadão encontre também esses fatos que são amparados em evidências, e não narrativas artificiais, né, fabricadas para manipular o debate público. Verdade. Ô, Alex, a Camila Nunes, ela diz o seguinte, que ao longo dos anos a Wikipédia enfrentou muitos preconceitos, sendo vista como uma plataforma de fontes que não são confiáveis. De que forma podemos combater esse preconceito e trazer uma imagem mais fiel da Wikipédia? Camila, assim, como eu estou em muito contato com professores, é muito curioso, porque eu escuto bastante disso, né, que professores antigamente falavam, me traz qualquer fonte menos Wikipédia, né? Wikipédia eu não aceito. E hoje tem vários professores que têm usado, né, as plataformas Wiki, desde como um recurso educacional aberto, pensando na Wikiversidade, porque a Wikipédia, ela é uma plataforma desse, o que a gente chama de plataformas co-irmãs, né, que é um ecossistema inteiro do conhecimento livre, que ele vai desde o Wikimedia Commons, que é um repositório multimídia, até o Wikidata, que é esse banco de dados estruturados, e a Wikipédia, que é, enfim, né, esse acervo enciclopédico, né? Então eles se integram entre si numa forma de comunicação da informação que está sendo colocada ali. Então, tudo isso faz parte desse ecossistema do conhecimento livre. Então, hoje, por exemplo, é muito comum da gente escutar que a Wikipédia em inglês, ela é mais confiável, né? Ela tem informações de maior qualidade, ela tem um número maior de informações e de conhecimento colocado lá dentro, o que é uma verdade. Isso é uma verdade porque só nos Estados Unidos a gente tem praticamente em todas as universidades um programa de Wikieducação, porque ali eles entenderam claramente que a perspectiva de difusão científica, de métricas sociais, ela está atrelada a esse impacto que ele é colocado dentro da internet, né, do ambiente digital. E no caso da Wikipédia, a gente tem um ambiente que ele é perene, né, ele não é uma postagem no Instagram, ele não é uma postagem numa rede proprietária, né, dessas redes sociodigitais. E por que eu estou dizendo isso? Porque o que se acaba tendo, às vezes, em projetos fragmentados, é essa perspectiva muito efêmera. E quando na Wikipédia o conhecimento que está sendo colocado lá é um conhecimento que ele vai ficar, né, ele fica numa base histórica dentro desse processo, e aí quanto mais as universidades estiverem investindo em programas nesse sentido, e não só universidades, né, eu acho que pensando aqui dentro do público da ANER, por exemplo, a gente pode pensar na própria base de dados das revistas.
né, que é um acervo maravilhoso e que pode estar servindo como referência para verbetes e para artigos dentro da Wikipédia. Então, você consegue, dessa maneira, manter uma fiabilidade desse conhecimento, né, uma legitimidade do conhecimento que está sendo colocado dentro da Wiki. Antigamente, de fato, era mais comum, né, dentro do início do projeto, que as pessoas colocassem uma informação, aquilo era uma informação menor, não era tão referenciada. Hoje, você tem uma comunidade muito mais ativa e uma comunidade grande que é bastante ciosa do que é colocado dentro da Wiki, né? Então, você tem um grupo de voluntários de centenas, de milhares de pessoas que faz essa curadoria constantemente, né? Então, de estar olhando o que está sendo colocado, se essa informação ela corresponde, se ela tem uma fonte, se ela não tem uma fonte, né? Então, acho que aqui é um ponto importante nesse sentido. Alex, eu tenho 3 questões aqui. A primeira é que quando você falou da Wikipédia em língua inglesa, eu acho que existe um programa lá que as universidades automaticamente alimentam. Isso não existe no Brasil, porque você pensou algumas, né? Tipo assim, está acontecendo isso nessa, quer dizer, depende da boa vontade do professor, não existe um programa que diga o seguinte, olha, tudo que for produzido em sala de aula checado tem que ir para a Wikipédia. Não é feito isso no Brasil, certo? Não existe uma combinação nesse aspecto, certo? Diferente do que acontece lá nos países de língua inglesa. Isso é uma coisa. O que a gente poderia fazer para que isso se transformasse num protocolo, né, para alimentar a Wikipédia após todas as fases de checagem e produção que for feita nessa curadoria de professores, etc., aproveitando as nossas universidades, né? Enfim, e o que é produzido na universidade, que muitas vezes tem coisa muito boa sendo produzida e que fica relegada às traças, e que poderia ser usado. Isso é uma coisa. A outra, você falou que existe uma curadoria lusófona, né, de língua portuguesa, que inclusive Moçambique está incluído, e aí eu quero até perguntar para os meus amigos de Moçambique, se lá, se existe algum programa em Moçambique para alimentar a Wikipedia, para checar e etc., se ela é usada lá, se não é, como é que funciona, né? E a terceira é para o seco, para o Domingo Seco, porque ele tem uma base aí de pelo menos umas 400 empresas de jornalismo local, regional, né? E como é que acontece isso, né? No jornalismo local e regional, né? Em loco aí, o que ele pode nos dizer sobre isso? Então, quem começa? Enfim, se quiser, eu posso começar, Por favor. e é bem interessante, né, do que você coloca, porque a gente tem total, acho que coincidência nessa perspectiva, né? Acho que tem um impacto pedagógico e social, quando a gente pensa de como as universidades, elas podem estar atuando dentro desse universo do conhecimento livre. Você tem razão, nos Estados Unidos isso é mais institucionalizado, então você tem, né, uma boa parte das universidades com essa forma de programa. No Brasil, isso tem sido mais recente, e tem sido ainda de uma forma meio voluntária, né, voluntarista, vamos dizer assim. Então, dentro da Wikimedia Brasil, a gente cria várias parcerias com universidades, né. Uma das formas que a gente tem pensado é essa da extensão digital, pensando nessa necessidade de ter uma curricularização da extensão de 10% do conteúdo. Então, da gente trazer esse conteúdo que está sendo produzido nas universidades para dentro do ambiente digital. Mas me parece que tem um impacto aqui que é importante de ser ressaltado, porque ele também é um impacto pedagógico, né? Levar os estudantes para editar e fazer uma curadoria na Wikipédia, na universidade, ou no Wikidata, desenvolve aquilo que a gente chama de um letramento midiático, um letramento informacional, que é entender como essa informação ela é produzida, como ela é colocada, né? Quem pode colocar ou não essa informação, o que são fontes legítimas, o que é um viés de conhecimento que está sendo colocado ali. Então, eu acho que esse é um objetivo importante que a gente acaba colocando aqui, que ele não está apenas do ponto de vista da gente fazer um impacto social, que é também. E aí é legal quando os estudantes percebem isso, que aquilo que eles estão fazendo fica, né? É um conhecimento que está ali disponível para todos, né? Então, você tem um impacto importante nesse sentido. Por outro lado, por exemplo, agências de fomento,
como a FAPESP, mas a FAPERJ, enfim, as estaduais, a CNPq, o CAPES, cada vez mais eles têm colocado uma importância dos financiamentos de pesquisa, ou dos grupos de pesquisa, dos centros de inovação e difusão, deles terem essa parte de uma difusão de impacto também. Então, que traga ali com grandes métricas, né, de impacto social. Então, de métricas alternativas, e não apenas da revista que foi publicado. Então, aqui a gente entra num outro local também que ele é bastante importante, que é a gente ter esse impacto, que são, né, o número que ele é absurdo, né, é sempre muito gigantesco, de acesso da Wikipédia, né, a gente está falando, enfim, de bilhões por ano, que é um elemento, a Wikipédia está sempre entre os 10 sites mais visualizados do mundo, né, o único não comercial. Então, a gente tem, por exemplo, esse ecossistema Wikimedia, ele vai receber quase 10 mil visualizações de páginas por segundo. A gente tem 182 milhões de visitas mensais só na Wikipédia em português. Então, a gente está falando de números muito grandes, né? Então, quando a gente vê o número de visualizações que uma informação, uma revista, né, um artigo, que você coloca aquela informação ali, o impacto que isso tem. Então, acho que esse é um elemento importante também com as universidades, e da gente estar cada vez mais fortalecendo esse caminho, né? Porque Assim, também... eu quero só fazer uma interrupção. Então, Uhum. quando você fala tudo isso, veja a riqueza do que é produzido, um dos 10 maiores sites do mundo. E no Brasil não se fez um acordo, né, para que essas produções, eu fico vendo professores fazendo teses maravilhosas, Uhum. material sendo produzido de uma forma assim brilhante e que fica só no banco acadêmico, só fica ali restrito à universidade, quando poderia ser uma coisa automática, não é? Tipo a USP fazer um acordo desse, a Unesp, a Unicamp, as públicas que seja no início, ou até uma Casper Libero, o que se Uhum. produz, a gente já vai ser um canal para colocar essa, essa trilha educacional dentro da Wikipédia, né? Perfeito, perfeito, Regina. Assim, eu concordo plenamente, a gente Senão está fica tudo tentando muito esse caminho. perdido, e assim, e às vezes, quer dizer, você veja, né, o país de língua inglesa, como ele valoriza o que é feito lá, ele não quer saber, ele vai lá, ele compila, ele organiza e coloca. Por que que a gente não faz isso? Para você ter uma ideia, dentro da Casper, por exemplo, a gente teve vários projetos muito interessantes ali, junto com o jornalismo, né, tem um professor, que era professor da Casper, de Ciência Política, o João Alexandre Pechansky, hoje ele é diretor executivo da Wikimedia Brasil. Uma das coisas que fez foi fazer uma conciliação de bancos de dados dos mortos e desaparecidos junto, enfim, na época da Comissão Nacional da Verdade, né? Sim. Então, você tinha 3 bancos de dados que tinham algumas discrepâncias de informações sobre os mortos e desaparecidos. O que você fez foi uma conciliação desses diversos dados e com vários estudantes fazendo verbetes sobre esses mortos e desaparecidos. Então, você imagina que se você tem 400 estudantes numa faculdade, 600 estudantes de jornalismo, se coloca todos esses estudantes, de alguma maneira, cada um numa disciplina, né, como um critério de avaliação, para que ele possa estar colocando essa informação, né, a partir de um treinamento, a partir né, uma avaliação do professor, mas que ele consiga colocar essas informações dentro de um ambiente virtual, a gente tem um ganho, assim, enorme, né, de impacto social daquilo que está sendo feito. Então, acho que você tem toda a razão, a gente está um tanto nessa busca dentro da Wikimedia Brasil, né, a gente espera que isso avance bem mais, assim. Isso não é só na Nossa, podia Wikimedia tentar, Brasil, né? acho que vocês podiam tentar procurar a reitoria da USP, da Unicamp, da Unesp, e falar o seguinte, olha, vamos começar a colocar essa produção para alimentar, sabe, um braço educacional. Acho que podia ser bem Perfeito. interessante, viu? Eu concordo, assim, plenamente, né? Acho que esse é o nosso objetivo, assim. E aí está tendo algumas conversas, enfim, com pró-reitores de extensão, por exemplo, mas a gente precisa avançar mais dentro dessa perspectiva. A Argentina, ela conseguiu avançar bem nisso, porque foi um acordo junto com o Ministério da Educação argentino, então você teve uma institucionalização maior nesse sentido da Wikimedia Argentina, né, junto com as universidades, mas, de fato, eu acho que isso aqui é o caminho, né, eu vejo dessa maneira, é o caminho para a gente conseguir trazer esse conhecimento acadêmico que tem o seu tempo, tem a sua forma, né, mas a gente conseguir popularizá-lo mais a partir de a gente deixar ele disponível aonde as pessoas estão pesquisando. Você sabe que em política,
há algumas teorias que, por exemplo, elas vão dizer que o eleitor brasileiro ele tem uma relação de custo-benefício da informação eleitoral muito elevada. É difícil da gente encontrar boa informação sobre eleições, sobre os candidatos. Então, o eleitor, quando ele coloca um peso, bom, é meu voto entre tantos milhões, ele acaba não tendo um esforço muito grande, porque o esforço ele teria que ser enorme para ele poder fazer essa definição do seu voto. Então, uma das perspectivas que a gente tem é como a gente facilita a vida do eleitor, por exemplo, né, para pensar nesse campo da cidadania. Como é que a gente pode ter locais onde essa informação ela seja de fácil acesso e que seja uma informação que tenha ali uma integridade daquilo que está sendo colocado, né? E aí a gente pensa um conhecimento colaborativo e um conhecimento aberto, isso é muito mais fácil, porque isso não fica de uma maneira fragmentada ou de uma maneira estanque, né? Isso vai sendo sempre alimentado por uma comunidade. Justamente. Exato. E aí as outras perguntas que você tinha colocado Não, aí é o Seco, que eu pedi para o Seco falar um pouquinho, porque ele tem pelo menos 400 empresas de jornalismo local e regional com ele, e como é que funciona isso nesse ecossistema dele, que deve ter muito deserto de notícia aí envolvido, essa coisa toda, e como é que é a visão desse pessoal com a Wikipédia? Oi, Regina. Tudo bem, Alex? Primeiro, sou um grande fã aí. Eu fiz um trabalho de TCC no ano 2000 sobre... Eu gosto muito de colaboração, né? Eu acho talvez a grande contribuição da internet para a humanidade, né? Poder reunir todos os cérebros, né? E depois, enfim, como a gente anda hoje, né? Respondendo à questão dos desertos, né? E eu estou há 3 anos, eu mudei aqui para Alagoas, entendendo mais essa assimetria que a gente tem, né? Porque eu acho lindo, mesma coisa no jornalismo ou no marketing, né? A gente tem vantagens, né? Um privilégio em São Paulo, Porto Alegre e outros lugares que não é a realidade do Brasil, né? Então, eu acho que o grande esforço é a gente conseguir ir, né, Brasil afora. Mas também eu tenho percebido que, para que isso aconteça, precisa de infraestrutura, né? De alguma forma, colaborado aqui com a SECOM de Alagoas também para entender um pouco esse movimento, né, de educação midiática, né, de combate à desinformação, o apoio ao jornalismo local. Mas quando começa a ir, né, literalmente para o sertão, tu já começa a ter problemas de conectividade, por exemplo, né, de questão, né, de desenvolvimento educacional, né, falta mesmo de profissionais de jornalismo. Então, tu começa a ver o jornalismo quase como uma camada de elite, vamos assim dizer, né, de superestrutura, que ela é muito importante, obviamente, mas a gente precisa de outras camadas fundamentais. Eu acho que toda a tua narração ela é bacana em função, né, de movimentar a partir da educação e da produção do conteúdo, né, algo coletivo e valioso, né? Me parece também que com a questão, né, só um parênteses dessa discussão, mas a questão do idioma hoje, talvez ela seja secundária em relação à cultura local, sabe? Porque produzir o conteúdo local, né, daquele lugar, né, aquele jeito de fazer as coisas, de viver, é muito mais importante que a língua, apesar da língua representar isso, né? Então, na realidade, existe também uma oportunidade global em cima disso, né? E a gente vê aqui, falando de novo de Alagoas, do artesanato e de uma série de coisas que tu consegue exportar, literalmente, né, em outras linguagens, né? Mas voltando para o jornalismo, eu sou um pouco cético em relação ao modus operandi hoje. É muito vinculado a determinadas pautas que até parece que se desloca do conhecimento, né? E até desse fazer cultura. Então, eu vejo assim que parece que é um esporte diferente, certo? O conhecimento que está no Wikipedia e o que o jornalismo está produzindo na sua maioria, tá?
Não quero generalizar aqui ou, né, segmentar completamente, mas se eu for colocar assim, é um 80-20. 80% a pauta é política, violência, esporte, etc. E realmente essa construção de conteúdo, né, e de cultura fica um pouco distante, né, com boas definições, mas é assim que eu vejo, né. Então, trago também essa provocação da Regina no sentido de descentralizar mais, né? Como é que outras universidades, né, graças a Deus, né, nos últimos 10, 20 anos, isso teve uma expansão, né, nessa capacidade, né, de acesso, né, e de movimento social, né, em relação também ao interior e tudo mais, mas como que a Wikimedia aí poderia, né, ampliar os seus tentáculos nesse sentido. E eu não sei se o Francisco está ouvindo, ou o Uri, lá de Moçambique, se eles querem me dizer um pouquinho o que acontece aí em Moçambique com relação à Wikipedia. Não sei se eles estão... Uri, você quer falar? Eu estou a ouvir. Para nós aqui em Moçambique, Wikipédia é simplesmente um motor de consulta. Não temos, pelo que eu saiba, não tenho informação sobre como sobre a inserção, se existe uma instituição jornalística cá que tem a função de inserir lá a informação de forma pontual. Nós utilizamos Wikipedia pura e simplesmente para as consultas. Pelo que eu saiba, acredito que o Dr. Ori Potter poderá acrescer mais informação. Não sei, Uri, você quer falar mais alguma coisa ou não? Tá, acho que não está ouvindo. Então, Alex, você acha que, eu volto a insistir de novo, o tal dos 10 milhões 10 milhões não, sendo um dos 10 sites mais procurados da internet no mundo, né? Você acha que vai ser superado, suplantado e esquecido com o tempo por conta das IAs todas que estão aí, o Claude, o ChatGPT e etc., porque a gente tem o free deles. Quais são o que você acha que pode ser dito em defesa da Wikipédia que ela não vai desaparecer? Tá. Só antes de entrar nessa, Regina, só para complementar uma coisa, dialogar, na verdade, com o Domingos, que eu acho que você traz um elemento que é super importante, que é da infraestrutura sociotécnica, né, que a gente tem de disponibilidade da internet, por exemplo, em determinados locais, né. Então, você tem razão, né, eu acho assim como o jornalismo, quando a gente pensa das grandes capitais, e sobretudo pensando, né, uma certa até redundância do Sudeste, né, como um local de produção, eu acho que a gente tem um desafio que é de trazer essa cultura local, e seja política, cultural, social, para dentro da internet também. Né? Eu acho que volta naquilo que a Regina comentava no início sobre os desertos informacionais. A gente tem, todo ano, a gente produz que é o maior evento mundial, enfim, ele acaba agrupando-se nesse maior evento mundial, tem a parte Brasil, mas isso está ligado ao mundo, que é tanto Wikiloves, que a gente chama cultura popular, ou do patrimônio histórico também. Né? Então, é uma forma da gente tentar trazer essa cultura local para dentro do ambiente digital. Porque você tem razão, muita gente às vezes pergunta para a gente, por que vocês não traduzem a Wikipédia em inglês simplesmente então, já que ela está melhor e está referenciada lá, porque aquele é um olhar deles sobre a realidade. Né? Então, ao a gente trabalhar dentro da nossa realidade, o que a gente busca também é que a gente tenha uma episteme própria aqui do sul global, enfim, da maior parte do mundo, né? Então, aqui é uma disputa também de sentidos sobre os fatos, sobre as coisas, né? Enfim, sobre
esses diversos elementos. Então, acho que isso é um elemento bem importante, sim, que você coloca, e eu diria que tem um outro elemento aí, que, assim, dentro da literatura acadêmica, sempre é um alerta de um ponto cego que a literatura ela nos traz, que é o quê? A difusão científica, ela não acontece de forma simplesmente espontânea. Tem que haver uma intencionalidade, e essa intencionalidade ela tem que ser organizada. Então, o conhecimento de qualidade ele vai permanecer invisível na internet, a não ser que a gente esteja atuando diretamente e com uma intencionalidade, né, sobre essas lacunas que a gente percebe. Então, nesse sentido, eu volto nesse ponto que eu acho que treinar jornalista sobre essa ótica é a gente combater um problema direto na fonte, né? Eu acho que a gente consegue fazer isso não só jornalista, né? Comunicadores de um modo geral e estudantes, enfim, né? Dentro desse processo das universidades. Sobre Moçambique, realmente, assim, boa parte da produção da Wikipédia em língua portuguesa, ela se dá majoritariamente no Brasil, e, em segundo lugar, assim como uma grande expressividade também em Portugal. Os outros países de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, eles acabam tendo uma forma um pouco mais marginalizada, né? Eu acho que isso é um problema que ele tem que ser combatido também, porque senão você fica com uma sobre-representação de determinados países e visões de mundo, né? E você acaba tendo uma subrepresentação de outras partes do mundo dentro do ambiente digital. Então, acho que aqui a gente tem que também, no possível, tentar trabalhar em conjunto. Sobre a pergunta que você traz, Regina, eu acho que, assim, sinceramente, né, aqui falando o Alex Rosenbeck, eu vejo, eu já escutei muito que a Wikipédia ia acabar, né, que, enfim, assim, tinham vários vaticínios nesses 25 anos, né, de transformação da internet. E parece que ela permanece forte. A Nature fez um artigo recente falando que ela hoje é mais importante do que há 25 anos atrás, quando ela foi construída, dentro desse sentido utópico, de que cada pessoa pode contribuir um pouco com o conhecimento geral da humanidade, mas eu acho mais importante, não é nem a Wikipédia, né? Eu acho que ela em si pode ser que em algum momento, enfim, isso vá acabar, né, como modelo, como acabaram outras experiências, mas eu acho que tem uma importância aqui, que é a metodologia, é o tipo de ecossistema do conhecimento livre que foi produzido dentro desse modelo da Wikimedia. Eu acho que no fundo, ele está presente aonde? Nessa comunidade que compartilha um senso comum, né, um senso do comum e do humano curando esse conhecimento. Quer dizer, eu acho que se a gente consegue manter isso vivo, é o principal, né? A Wikipédia é uma ferramenta nesse sentido, né? Mas ela é mais uma ferramenta importante, mas ela é uma ferramenta de todo esse ecossistema do conhecimento livre. Então, eu acho que aqui a gente tem um elemento central, né? Que é a gente tentar manter isso vivo, mas eu acho que isso é uma disputa, né? Assim, eu não vejo as Big Techs nesse momento como simplesmente assim, a gente tem um futuro que tá desenhado pelo que elas estão colocando, né? Se a gente for pegar dentro da bibliografia de Eugênio Morozov e de uma série de outros, né, que vão colocar um pouco essa morte da política pelas Big Techs, mas tentando sempre alertar sobre esse problema, mas eu acho que a gente tem um processo em disputa aqui do conhecimento, né, um processo em disputa sobre os sentidos da internet e como a gente pensa essa grande praça pública, essa ágora que é a internet, né? Ela foi sendo cada vez mais privatizada por essas grandes empresas, né, essas 5, 6 grandes Big Techs que têm privatizado esse espaço. Mas, ao mesmo tempo, a gente, enfim, entende que é possível da gente fazer uma resistência a isso e ter essa perspectiva da humanidade como ponto central do conhecimento que ele é produzido, né? Então, eu diria um pouco por aí. E até para fazer uma provocação, eu acho que o nosso tempo está acabando, uma provocação boa, assim, né? Enfim, com os editores de revistas, assim, que eu acho que é uma perspectiva que a gente pode ter sobre essa educação, letramento midiático, popularização, mas sobretudo, eu acho que, só um minutinho, que tem gente aqui querendo aparecer também, falar um oi para vocês. Essa é a Momo. Que acho que é um filhote. Qual é a raça dele, aquele bulldog, como é que é? É uma Bull Terrier. É uma Bull Terrier, É um amorzinho. Mas eu acho que tem um ponto aqui, que é a gente pensar as revistas também como um arquivo vivo de uma memória editorial.
né? Muitas vezes a gente perde essa referência, né? A gente vê que diversos projetos, mesmo de pesquisa, eles começam, então eles criam um site, aquilo acaba por 1000 motivos, o professor se aposenta, os pesquisadores vão trabalhar em outros locais, e você não tem uma memória mais daquilo, aquilo fica muito fragmentado, quando a gente não perde essa memória. Então, me parece que, por exemplo, quando a gente pensa os veículos da ANER, eles não produzem apenas notícias, obviamente, né, do ontem. Eles constroem uma memória histórica, cultural, científica de um momento de país, de um momento de mundo. Então, quando a gente traz acervos históricos para qualificar, por exemplo, verbetes da Wikipédia, né, como fontes de referência desses verbetes, quando a gente disponibiliza mídias sob licenças livres no Wikimedia Commons, a gente está, de alguma forma, transformando esses arquivos, que muitas vezes ficariam escondidos em paywalls antigos, por exemplo, num patrimônio digital público. Então, esse patrimônio digital público, me parece que ele é muito importante. Isso gera o que a literatura chama de democratização do patrimônio cultural e científico. Então, para a editora, isso também reposiciona o seu título histórico como uma referência bibliográfica insubstituível para as futuras gerações de pesquisadores, né? É o acervo da revista deixando de ser simplesmente um custo de armazenamento, por exemplo, e passando a ser um vetor ativo de uma relevância cultural e digital numa escala global. Então, acho que assim, a gente tem várias perspectivas do que é possível da gente melhorar esse ambiente digital, né? A partir de uma lógica do conhecimento livre, né? De licenças livres, para poder disponibilizar isso para o maior número possível de pessoas. Porque nesse sentido também, por exemplo, quem clica nos links de fontes, por exemplo, da Wikipédia, no fundo ele está indo para um local que de muito mais tráfego. Exato, né? Ele vai criando ali, né? Ele não é simplesmente um bater os olhos, né? Ele está fazendo aquilo como uma fonte bibliográfica, oficial. Então, acho que o veículo também, né, a revista, ela ganha um selo ali importante nesse sentido, né, como sua reputação institucional também, que também traz para a Wikipédia, obviamente. E se a Regina permitir aí, eu sei que estamos estourando, mas a internet migrou muito rapidamente para o vídeo, né? Como que é ter ainda, né, um formato majoritariamente texto, né? Isso é uma discussão aí, que perspectivas tem, né, nessa evolução de linguagem? Acho que esse é um debate mesmo, Domingos, né, que inclusive com o Centro de Estudo da Metrópole, estava conversando com eles o quanto talvez seria interessante a gente transformar os verbetes em pequenos vídeos, né, feitos por professores, especialistas, com uma linguagem mais acessível, mas que permitisse para a população acessar de uma forma mais ampla, né, a gente é muito textual, isso é verdade, né? Tem o Wikimedia Commons, que é uma plataforma multimídia, mas a Wikipédia, ela funciona sobretudo, né, na lógica textual mesmo. Esse é um debate. E áudio também, né, a gente nota, para uma população que tem, né, uma boa parte, né, de analfabetismo funcional, né, eu atribuo muito também ao sucesso de ferramentas como o WhatsApp e tudo por isso, né, pessoas que não conseguem se desenvolver muito na escrita, que o áudio resolve a vida, né. Eu estava na sala dos professores hoje, a gente estava discutindo isso, né, o quanto até o modo de falar de uma nova geração está sendo pautado pelas IAs, né, assim, elas no fundo vão traduzindo do inglês e inglês angloficando, né, a nossa língua e vão trazendo termos menores, mais curtos, a questão das adjetivações e como é que a gente vai tendo uma mudança cultural nesse sentido, né, mas acho que é um desafio aí que está colocado. Tá certo, demos a nossa hora. Eu acho que foi bem produtivo. Eu acho que é importante a gente discutir isso e organizar, inclusive, viu? Eu acho que vale a pena, viu, Alex? Acho que vale a pena. E, fica o convite para quem quiser entrar em contato, tá? De pensar desde um programa de educação ou uma forma de trazer os acervos para dentro do universo Wiki, é só conversar com a gente. Ah, sim, eu acho que vale a pena, sim. Eu acho que a gente vai conversar isso na NER e eu acho que vale a pena. Então é isso. Obrigado, Alex Regina, obrigado e o a todos. Zedek,
eu quero te agradecer demais pela sua presença aqui. É bom a gente mudar de assunto às vezes, que a gente só fica falando de e eu acho que o mundo é feito de outras coisas também, né? Obrigado pela sua presença, Seco, José Eduardo, Martins, o Marquinhos, futuro associado da ANER, professor Adriano, que está escondidinho, e todo mundo que está aqui presente hoje, os meus grandes amigos jornalistas lá de Moçambique, que estão sempre prestigiando o Café com a ANER. Agradeço a todos, Ori, Francisco, Simbini, todo mundo que eu estou vendo aqui. Muito obrigada pela presença, e até a semana que vem, com o diretor da Casper, semana que vem, diretor de jornalismo, que a gente vai ter muito assunto para falar. Tá bom? Com certeza. Valeu, gente. Abraço.